Começando mais um episódio do nosso CIS Talks. Aqui no podcast do CIST, Clube Internacional de Seguros e Transportes, eu sigo recebendo executivos, especialistas, profissionais desses dois setores que são tão importantes para a nossa economia. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia, inovação, o que tem de mais novo, de mais moderno, o que é fundamental para fazer com que os transportes aconteçam. Fornecimento de tecnologia é a raiz daquelas operações que no dia a dia impactam diretamente a sua vida, e você vai perceber muito isso aqui com o meu convidado. Ele é o cofundador da 3S Tecnologia, comigo nos estúdios aqui em São Paulo, Wagner Spínola. Wagner, muito obrigado pela sua presença, meu caro. Cristiano, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com toda a comunidade do CIST. Vamos lá. Maravilha. E assim, 2 décadas de experiência, 2 décadas de empresa, pelo menos, né? Sim, a 3S está prestes a completar 20 anos, né? Então, muitos desafios, né? Empreender no Brasil não é fácil, e assim, com uma trajetória já relativamente longa de 20 anos, a gente fala que 3S já não é mais nem uma criança, nem um adolescente, já é adulta, né? Já atingiu a maioridade. Já passou da maioridade. Então, é natural que a gente tenha que se reinventar ao longo do tempo, né? A trajetória empresarial, todos os negócios têm altos e baixos, né? Enfim. Legal. E como é que isso, 19, 20 anos atrás, como é que nasceu a 3S? Como que ela surge? Bom, nasceu de uma necessidade que nós identificamos no mercado, né? Um dos meus sócios representava comercialmente uma empresa de tecnologia de radiofrequência, e ele viu que os transportadores naquela ocasião, há 20 anos atrás, já buscavam a necessidade de monitorar os veículos, né? Um dispositivo de radiofrequência, ele é muito eficaz, porém ele é um dispositivo passivo, né? Então ele só atua após roubo. E o mercado queria poder monitorar as frotas. Então, daí surgiu a oportunidade de fundarmos a 3S no início de 2005. E é interessante quando as empresas nascem a partir de uma necessidade do mercado que você sente de alguma forma na pele, no segmento que você atua. Em geral, são aquelas que têm maior sucesso, não à toa, 2 décadas de história. Nesse 2005, então, né, com tecnologia, apesar de já haver tecnologias, com um mundo diferente desse nosso 2024, quase 2025. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram naquele momento de se estabelecer enquanto empresa de tecnologia no Brasil? Bom, de fato, quando nós entramos no mercado, ele já era povoado por algumas empresas que tinham sistemas de monitoramento, né? Então, tinha ali algumas barreiras de entrada. Um desafio que é recorrente em se tratando de segurança, né, evitar roubos, é que os ladrões estão sempre se especializando também, né? Então a gente fala que é o eterno gato e rato. A gente nunca pode dizer agora estamos confortáveis, não. Pelo contrário, né? A cada nova tecnologia parece que a inteligência do outro lado também evolui, né? Sim, sem dúvida. Então, isso nos obriga a constantemente mudar o jeito de se fazer as coisas, né? Algumas inovações são disruptivas, outras nem tanto, mas, enfim, não dá para ficar parado nunca. Você sabe que eu falei aqui ao longo dessa temporada, a gente está agora, né, em dezembro, então foram muitos episódios, mais de 10 episódios ao longo da temporada, eu falei mais de uma vez sobre inovação. Nem sempre é uma grande pirotecnia. Às vezes, inovação é você melhorar um processo existente, trazer mais eficiência, mais resultado, mais performance. E é uma grande inovação mesmo na simplicidade. Como você disse, nem tudo precisa ou é disruptivo, mas tem uma possibilidade de ter um impacto positivo gigantesco. E aí, pergunta, né? Dentre essas inovações que vocês nas últimas 2 décadas desenvolveram e implementaram, quais que você considera que para a atuação de vocês, claro, considerando aqui, né, as confidencialidades do negócio, mas quais que você considera que foram as principais inovações diferenciais da empresa nesses anos? Olha, tem uma que o mercado é grande conhecedor dela. Em 2017,
nós lançamos o imobilizador 3S. Essa sim foi uma inovação disruptiva. Nós desenvolvemos e patenteamos um método totalmente inovador de parar o motor do veículo, seja de um caminhão ou de um veículo leve. Esse método... Isso lá em 2017, então quase 8 anos atrás. Sim, nós lançamos esse produto em 2017. Esse método que nós desenvolvemos, nós patenteamos, ele é um método exclusivo nosso, tá? E eu não vou entrar no detalhe técnico, que acho que não é o nosso objetivo aqui, mas é um método de mobilização eletrônica do motor, tá? Então, isso sim foi totalmente disruptivo e exclusivo nosso. Isso é interessante contar para o pessoal que está aqui nos assistindo em casa. Quando você pensa numa solução tecnológica para gerenciamento, gestão de riscos, para segurança, contextualizar para o pessoal em que momento você aperta o botão para parar o motor de um veículo. Falando aqui do imobilizador 3S, esse é o recurso menos utilizado no produto, apertar o botão para parar o produto, porque ele é dotado de inteligência embarcada, então o próprio sistema, o equipamento no veículo é capaz de identificar, por exemplo, o uso do jammer, que é lá o famoso capetinha, enfim, é um bloqueador de sinal de telefone celular. Sim. Então, o que acontecia antes do imobilizador 3S? Os bandidos ligavam o jammer, os rastreadores paravam de funcionar e eles podiam atuar livremente, porque o gerenciamento de risco perdia a visibilidade do veículo. Então, a partir do momento que nós lançamos o imobilizador 3S no mercado, e nós mostramos, com o imobilizador 3S a gente inovou em dois temas. Na detecção de jammer, porque até então a detecção de jammer era muito imprecisa, a ponto de os gerenciadores de risco desprezarem os alertas de jammer. Então a gente teve que quebrar aí, foi uma disrupção, falar, não, aqui a nossa detecção de jammer é precisa, e ela é 150 vezes mais precisa que o padrão. 150 vezes? Sim. Caramba, muito legal. Sim, e o outro tema, né, a outra disrupção do imobilizador 3S foi a imobilização eletrônica com a difícil reversão, porque os bloqueios convencionais, os bandidos já aprenderam o truque, o segredo, e conseguem burlar muito facilmente. Então, o que a gente fez ali com a imobilização eletrônica foi criar um método diferente de mobilização e que seja de muito difícil reversão, tá? Então, aí o sistema identifica o jammer automaticamente para o caminhão. Como a reversão desse processo de mobilização é muito difícil, o bandido desiste do roubo. Se ele tentar, de alguma forma, vandalizar, violar a instalação, né, física do sistema, também vai parar o motor. O sistema também permite a imobilização por desvio de rota. Então, você cria uma rota, origem, destino. Se o veículo desviar daquela rota que foi pré-programada, automaticamente ele para. Em caso de fraude, pode ser um ataque hacker. O rastreador nada mais é que um dispositivo conectado à internet, então ele é sim passível de um ataque hacker. Então nós criamos uma barreira para isso também. Se houver uma tentativa para o caminhão. E por último, o envio de um comando para parar o motor. Tá? Então, que é a última linha mesmo. É o último recurso, e acho que é o menos utilizado. Sim. Tá? Na esmagadora maioria dos casos, a imobilização se dá por jammer. Então o bandido vai lá com o jammer, liga, o sistema identifica, para o caminhão, ele desiste do roubo. Isso é o que acontece na esmagadora maioria das vezes. É aquela ferramenta completa que tem aquela funcionalidade que você nem vai precisar usar, porque tantas outras etapas de segurança anteriores funcionando, o imobilizar de fato o veículo no botão, ele fica quase que sem uso, né? Exatamente. Muito legal. Bom, vamos lá, uma empresa de tecnologia. Nesse segmento, imagino a infinidade de dados que vocês têm em casa e a necessária estratégia, esse olhar estruturado para como construir um arcabouço de informações. Como é que vocês olham para as tecnologias de IoT, inteligência artificial, o próprio machine learning, né, como uma raiz ali para uma inteligência artificial? Isso faz parte do dia a dia de vocês? Sim, ótima pergunta, faz. Sobre IoT, eu acho que assim, todo segmento de rastreamento é IoT. Ele, né? É IoT na raiz. Né? Exatamente.
Mas falando aqui de inteligência artificial e machine learning, sim, a gente usa bastante, principalmente na nossa central de monitoramento. Como você disse, a gente gera uma grande massa de dados, tá? E hoje, só para você ter uma ideia, nossa central de monitoramento trata aproximadamente 300 mil alertas por mês. 300 mil alertas. Não são 300, então, não, são 300 mil. Nossa, então você tem um batalhão de gente lá para tratar isso. Mais ou menos. Por quê? 2/3 desses alertas, ou seja, 200 mil, são tratados por inteligência artificial. Tecnologia. Exatamente. E aí, com o uso de machine learning, alertas que subiam para o operador tratar, o próprio sistema vai aprendendo a lidar com aquele tipo de alerta, e aí o próprio sistema trata sozinho. Então ele aprende. Vou te dar um exemplo hipotético. Eu tenho meu carro com um rastreador 3S. Eu moro num prédio, paro o carro no 4º subsolo. Com certeza vai perder o sinal do rastreador. Isso poderia gerar um alerta para a central tratar. Vai gerar da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez. Só que aí o sistema vai identificar, ali onde ele pernoita, toda noite o carro dorme lá. Ele aprende. O sistema aprende, vai gerar o alerta, ele próprio trata. Opa, o carro está lá naquele lugar de pernoite. Tá? O que é bom, né, nesse caso. Exatamente. Então esse é só um exemplo, mas a gente tem muitos... a gente atende grandes locadoras, além de transportadoras, e a gente tem uma série de ferramentas para evitar o estelionato dos veículos das locadoras, né? É uma prática, era bastante usual, hoje tem muito menos, pelo menos nos nossos clientes, porque a gente criou algoritmos e o sistema depois vai retroalimentando isso para identificar, mapear, né, o comportamento do estelionatário, por exemplo. Então, a gente faz um uso bastante intensivo de inteligência artificial e machine learning, justamente para aumentar a produtividade e assertividade das ações, principalmente da central de monitoramento. E sendo uma empresa de tecnologia na raiz, né, o seu core é a tecnologia, todos os dias vocês devem se deparar com alguma novidade, no Brasil ou no mundo, alguma tendência tecnológica. Nesses 19 anos, vou arredondar, vou sempre falar nesses 20 anos, né? Nesses 20 anos de empresa, você considera que a inteligência artificial é a maior inovação, ou você considera que teve nessa história algum momento de disrupção que foi para o seu business mais estrutural? Não, para o nosso business, o próprio surgimento do imobilizador 3S mudou o padrão. Por muitos anos, todos nós, inclusive a própria 3S, sim, não tinha alternativa quando o bandido usava o jammer, né? Então, isso foi uma quebra de paradigma, né, muito grande, especificamente no nosso segmento, tá? De tal forma, obviamente, isso não é só consequência do surgimento do imobilizador 3S, mas todo o ecossistema do gerenciamento de risco cresceu muito voltado para a questão do roubo. E agora, a próxima fronteira vai ser já está sendo, para onde o mercado está olhando agora, a prevenção de acidentes, né? Mas, assim, falando do nosso segmento, o aumento da precisão na detecção de jammer, a imobilização eletrônica foram, assim, mudaram o jogo, realmente. Você tem algum... Eu quase posso chutar que é você, mas ou alguém dos seus sócios, mas você tem alguma área, algum olhar para inovação que olha para outros lugares do mundo, outras empresas, outras regiões que tem ali alguma novidade, alguma tendência que possa ser implementada não só na 3S, mas no ecossistema brasileiro como um todo? Sim, temos. Não é minha responsabilidade. Que, em geral, o fundador tem um pouco desse olhar, né? Deixa eu garantir continuidade do negócio também. Eu tenho a curiosidade, mas eu tenho 2 sócios que são engenheiros. Então fica ali com eles. E um, de fato, é o nosso diretor de engenharia. Legal. Ele olha para isso, né? Ele já é macaco velho nisso, então
ele que olha, mas só para contar como a gente trata isso dentro da 3S, nós temos uma área de inovação, certo, que é um time que trabalha totalmente apartado. Esses sim estão olhando só para frente, eles não têm nenhuma atuação nos produtos existentes. Ele não é necessariamente um P&D, ele está olhando o futuro. Ele é um P&D, Tá. olhando para frente, Tá. né? Mas eles tem que ter uma materialização desse olhar para frente. Ele então, não mexe no produto que existe hoje, mas ele pensa no próximo. Eles criam os produtos, depois passa isso para engenharia de hardware e de software darem continuidade. Legal. Então a gente são 3 times. Time de inovação, esse time olha só para frente e cria produtos novos. Engenharia de hardware mantém os produtos existentes e evolui esses Melhoria produtos. contínua, exato. Evolução. Engenharia de software, em conjunto com a engenharia de hardware, né, dá o suporte de software, porque todo hardware vai precisar de um software para ser operado, né, tanto na evolução do produto, como na criação de novas funcionalidades, enfim. Muito legal, muito legal. E pensando em inovação, e a gente falou de futuro, acho que hoje, especialmente no mercado de tecnologia, para transporte, para logística, a gente tem essa palavrona, que é uma palavra bem grande, chamada sustentabilidade, né? O ESG como um todo, mas muito esse olhar para a sustentabilidade. É uma temática debatida, olhada dentro da empresa? Como é que vocês visualizam na 3S as questões de sustentabilidade? Sim, mas eu gostaria de falar menos das ações que a gente faz dentro da 3S e mais dos benefícios que nós podemos gerar para a sociedade como um todo com as nossas soluções. Excelente. Isso é muito importante. Por exemplo, o uso das nossas tecnologias, isso não é exclusivo da 3S, outras tecnologias também oferecem o mesmo benefício, mas aqui olhando para a questão da sustentabilidade, é possível, por exemplo, aumentar o limite de embarque. Então, a gente tem caminhões, mas o que isso tem a ver com sustentabilidade? Está cheio de caminhão que viaja abaixo da sua capacidade máxima de carga, porque esbarra no limite de embarque estabelecido pela seguradora. A seguradora não pensa em sustentabilidade? Claro que ela pensa em sustentabilidade, mas ela tem que pensar no risco do negócio também. Exato. Então, ela não é contra aumentar o limite de embarque, mas qual que é a contrapartida que o transportador vai apresentar para que ela conceda esse aumento de limite? Ela quer mais segurança. Então, as nossas soluções entregam ao transportador mais segurança, e de forma que a seguradora se sinta mais confortável em aumentar o limite de embarque. Isso significa que, com menos viagens, consegue se movimentar o mesmo volume de carga. Então, tem redução de emissão de poluentes, logo, estamos falando aqui de sustentabilidade. É possível também, em alguns casos, a substituição de escolta armada. Tem um cliente nosso que ele transporta muito defensivo agrícola. Certo. E defensivo agrícola é um tipo de operação, né, é uma carga visada e que, portanto, é comum a exigência de um acompanhamento de uma escolta. Com o uso da nossa tecnologia, eles conseguiram eliminar todo o uso de escolta da operação deles. Ou seja, além do caminhão, tinha atrás um carro. Sim. Que também emite poluentes. E agora não existe mais esse carro. Então, se aumenta o limite de embarque e tira a escolta, pronto. Você sabe que eu gostei muito da forma como você construiu essa resposta, porque, de fato, quando a gente pensa no tamanho da questão da sustentabilidade, as nossas ações, enquanto produto, serviço, elas têm potencial de contribuir com a sustentabilidade ou de atrapalhar. E quando você tem essa percepção de que o seu core, o seu produto, o seu serviço, a tecnologia que você entrega, contribui para o desenvolvimento mais sustentável de todo um ecossistema gigantesco que é o de transportes no Brasil e no mundo, você amplifica a potencialidade de impacto positivo e torna isso muito mais tangível. Você, de fato, está sabendo que, olha, X veículos emitiriam em X dias tanto de gases poluentes de carbono. Eu estou eliminando isso. Exato. Com uma tecnologia. Então, achei muito interessante a maneira como você trouxe essa visão e percepção em relação ao impacto sustentável. E a repercussão desse caso
da eliminação da escolta foi muito interessante, porque o embarcador desse transportador, cliente nosso, é um dos principais fabricantes de defensivo agrícola do mundo. Certo. E na COP26 em Paris, inclusive agora está acontecendo a COP29, né? Na COP26 em Paris, diversas corporações globais, dentre elas esse fabricante de defensivo agrícola, assumiram compromissos de redução de poluentes. Então, o embarcador ficou feliz da vida quando o transportador falou, olha, eu consegui eliminar todas as escoltas da operação. Aí eles, nossa, que ótimo, nós vamos contabilizar essa redução de poluentes no compromisso público que nós assumimos lá na COP26 em Paris. Que legal. E assim, olha como de certa forma está tudo conectado, né? Um compromisso na COP26, agora COP29 Azerbaijão, se não me engano. Isso. Próxima no Brasil, COP30 em Belém do Pará. Sim. Então, é muita conexão com o universo da sustentabilidade. Muito legal ter essa visão e essa abrangência da atuação. Parabéns, Wagner, para você e para toda a empresa. Como é que você visualiza futuro tecnológico, né? Vamos lá, vamos olhar para os próximos 20 anos. O que você vê nos próximos 20 anos em termos de tecnologia ou de novidade ou de tendência, não só para 3S, mas para o mercado de tecnologia para transportes? No curto e médio prazo, eu vejo prevenção de acidentes, né? Porque hoje essa é uma grande dor que as seguradoras têm enfrentado. Não só as seguradoras, porque isso acaba refletindo na sociedade como um todo, né? Então, sei lá, quantas horas cada um de nós já perdeu no trânsito por causa de um acidente, né? Então, isso repercute na sociedade como um todo. A prevenção de acidentes no curto e médio prazo é uma tendência, e no médio e longo prazo, dados, análise de dados, né? Então, nós temos olhado bastante para essas duas necessidades do mercado e a gente está trabalhando aí para ter novidades. A gente fala muito, vem falando, né, nos últimos anos muito de dados. Eu me lembro de dar palestras um pouco antes da pandemia e falar que dados são o novo petróleo naquela época, né, a nossa riqueza. Eu acho que hoje dados são o novo tudo, né? E quando a gente pensa em dado em tempo real, no caso de gerenciamento de riscos, né, quando você pensa em transporte, em logística, o dado em tempo real, ele ou é ou será fundamental para essas operações, certo? Certo, sem dúvida. Vou te dar um exemplo. Imagina uma transportadora com uma frota de, sei lá, 100 veículos. São 100 motoristas. Cada motorista conduz de um jeito. Exato. Aí tem que fazer uma viagem. São Paulo, Rio. Cada um vai conduzir de uma maneira. Nós estamos falando em olhar para a forma como cada um desses 100 motoristas conduzem o veículo, ver qual que é o melhor motorista e pronto, ele é o benchmark. Todos os outros 99 têm que ser educados, treinados, capacitados a dirigir, a conduzir da forma como aquele motorista conduz. Aquele padrão. Para buscar aquela média de combustível, aquele desgaste de freio, porque dirigir de forma violenta não só aumenta o consumo de combustível e aumenta o risco de acidente, mas gera um desgaste maior do veículo. Um desgaste mecânico, né? Sim, dos freios, da suspensão, de tudo, né? Exato. Sem contar o consumo de combustível e o risco de acidente que eu já tinha colocado no começo. Sim. Então, imagina a gente mapear como cada um desses 100 motoristas conduzem, a gente pega o melhor motorista e aí o sistema começa a conduzir, ou melhor, a indicar, a instruir os outros 99 motoristas a conduzir da mesma forma. E assim, imagina o ganho que a transportadora vai ter em economia de combustível, gastos com manutenção de uma forma geral, a redução de sinistros, melhor resultado para a seguradora, melhor resultado para a sociedade. Exato. As melhorias são imensas, gigantescas, né? Quase mensuráveis, mas com dados a gente consegue mensurar, né? Sim. Agora, e 3S, tem spoiler? O que vem em 2025 para frente? Tem alguma novidade que você possa contar para a gente do que já está sendo pensado? Sim, tem coisas que a gente já colocou no mercado esse ano, né? Por exemplo, nós lançamos uma solução de telemetria. Certo. E aí, mas telemetria não tem nada de novo. É telemetria CAN, tá? Então, a gente consegue extrair os dados da rede CAN do veículo, então, direto do
da ECU, que é o módulo eletrônico do veículo. Tem uma inovação aí nisso. O que a gente fez foi integrar isso ao imobilizador 3S. Então, de forma que a gente consiga atender duas necessidades do transportador, que é a questão da segurança, mais a questão da telemetria, que pode ser aplicada na prevenção de acidentes, porque ali dá para ver como é que o motorista conduz o veículo, aceleração, freada brusca, se ele anda na banguela, como ele conduz de dia, de noite, com chuva, sem chuva, né? Então, a grande inovação que a gente deu em algo que já existia, e é aquilo que a gente falou no começo, não é ser disruptivo sempre, é mudar o jeito de fazer alguma coisa. É isso, melhorar um processo. Existe, melhorar um processo. Então a gente integrou dois produtos num só produto. Fazendo uma analogia, foi quando lançou o shampoo e condicionador num só produto. Facilita muito a vida, especialmente a do homem. Pois é. Então o que a gente fez foi isso. Qual que é o ganho para o transportador? Ao invés de ter dois equipamentos no caminhão, tem um só. Sim. Então, é um negócio a menos para dar problema, para manter, diminui o custo, porque ele não tem duas mensalidades de dois equipamentos distintos, então dá para fazer algo que traga também um ganho financeiro para o transportador, e ele vai ter o benefício de ter, na mesma plataforma, duas soluções que atendem necessidades distintas. Muito legal. A gente está lançando agora também um sensor de desengate, né? Mas só um sensor de desengate? Para que serve isso? É um sensor de imobilização por desengate da carreta. Então, ele acaba se tornando mais um gatilho do imobilizador 3S. A gente identificou nos últimos 2 anos que o roubo de caminhões cresceu muito. E eu estou falando do caminhão, não da carga. Do veículo, né? O roubo do veículo. A gente sempre olha para as tentativas de roubo que os nossos clientes sofrem para aprender. Isso faz parte do processo de melhoria contínua. E a gente viu muito roubo de caminhão vazio. Ora, se estão roubando caminhão vazio, estão atrás do quê? Do próprio veículo. É isso aí. Né? E para facilitar a fuga, o bandido naturalmente vai desengatar a carreta do cavalo mecânico. Sim. Então a gente criou um sensor de desengate ligado ao imobilizador. Quando ele desengata a carreta, ou melhor, antes dele desengatar a carreta, o caminhão vai apagar. E ele não consegue executar ali o movimento, ele não consegue mover o cavalo para frente para desengatar da carreta. Então isso é algo que a gente também lançou agora, esse ano, né? E a gente já está lançando, refinando algumas funcionalidades disso, lançando novas funcionalidades para melhorar a operação para o transportador. Porque existem operações que vou dar um exemplo, o caminhão chega no Porto de Santos com um bitrem, né, com 2 carretas. Ele não pode entrar dentro do porto com as 2 carretas, ele precisa deixar uma do lado de fora. Então, por exemplo, tem que criar uma cerca eletrônica numa zona segura, onde ele possa desengatar essa carreta para poder entrar no porto, depois ele vai ter que voltar, trocar, entrar de novo, né? Então, é isso. Eu pedi spoiler, você já trouxe a solução completa, olha aí. E tem mais coisa no forno aí. Tem mais coisa 2025, no forno. ano de novidades. Sim, teremos mais novidades. Na linha de prevenção de acidentes. Muito legal. Né? E também tem uma outra novidade que aí não é em termos de produto, mas uma aquisição. A 3S adquiriu esse ano Autolife Blindagens, então nós temos agora no nosso portfólio a blindagem de veículos pesados e leves também, né? Legal. Eu sei que aqui a gente olha só para transportes, mas a Autolife também blinda veículos leves. A questão aqui estratégica da aquisição da Autolife é porque cada vez mais as seguradoras, os embarcadores estão exigindo o uso de carretas blindadas para o transporte das suas cargas, em especial das cargas mais visadas. Sim. Né? E, de novo, isso entra naquela contrapartida que a seguradora pede para dar mais limite de embarque, por exemplo. Você sabe que você comentou
cargo, né, o transporte aqui no SIST, mas cada vez mais a gente vem refletindo sobre esse grande arcabouço, esse ecossistema que envolve até o rapaz na moto do iFood entregando algo, porque isso é logística, né? Exatamente. E isso tem um impacto gigantesco no ecossistema. A gente estava conversando numa outra entrevista sobre eu estar dirigindo meu veículo e olhar para o lado e ver uma quantidade imensa de caminhões, de VUCs amarelos do Mercado Livre, que há 10 anos atrás nós não tínhamos. Então, é um novo jeito de ver esse transporte, né? Uhum. A bicicleta que me entrega o iFood em casa está envolta de alguma forma nesse grande universo logístico. Sim. Que saiu com a matéria-prima lá do Centro-Oeste, se transformou no ingrediente que foi para o restaurante, que foi preparado, que chegou na minha casa. Então é muito, muito amplo. Talvez nos próximos meses, nem anos, a gente vai ter já dentro do SIST um olhar para esse ponto, para essa última milha. Sim. Muito interessante. Sim. E até mesmo, você falou de iFood, tem uma questão que vem preocupando muito, que é tem muito ladrão se disfarçando de iFood para praticar roubo. Então, essa é uma preocupação que eles têm que ter em mente, né, de aplicar aquilo que a gente já aplica há anos no transporte, em termos de gerenciamento de risco, né, para aceitação dessas pessoas que, infelizmente, estão mal intencionadas e se infiltram no iFood para praticar roubos. Tem sido um volume alto. Né? Exatamente. Compram aquela mochila e... Uhum. Bom, 3S, eu não vou perder essa oportunidade de pedir para me trazer, então, 3 sugestões, ou 3 conselhos, ou 3 dicas que você daria para os jovens, futuros empresários, assim como você 20 anos atrás. Quais foram os seus 3 principais aprendizados nessa jornada que você repassaria para quem está começando? Bom, primeiro de todos é a persistência, né? Precisa ser persistente. É muito difícil dar certo na primeira, não vai dar, mas não desista. A maioria dos grandes sucessos não deu certo na primeira. Exatamente, não desista. O segundo é a disciplina. Tem que ter disciplina. Né? Tem que ter método, tem que ter disciplina para executar esse método. Então, assim, um raciocínio simplista. Para vender, você tem que visitar. Você não vai vender se não visitar. O pedido não cai do céu. É isso. Então, você tem que ter a disciplina de fazer aquilo. Né? E o terceiro é olhar sempre ao redor, ver o que está acontecendo, porque daí surgem as oportunidades. Né? A própria 3S surgiu disso. A gente olhar e, opa, tem aqui uma necessidade não atendida ou subatendida, vamos entrar no mercado. Persistência, disciplina, estar atento às necessidades, ou antecipar até as necessidades, as oportunidades do mercado. Muito bom, muito bom. Wagner, obrigado pela sua presença, obrigado por dividir com a gente um pouco da sua história, por dividir com a gente a sua visão desse mercado, com tantos anos que você faz parte ativamente dele, por contar um pouco do futuro, por trazer percepções importantes e estratégicas. Foi muito bom conversar com você. Obrigado, foi um prazer participar aqui, agradeço a todos aí pela audiência. Maravilha, obrigado você também, que nos acompanhou em mais um episódio do SysTalks. Aqui na nossa descrição eu vou deixar para vocês o link, os canais digitais da 3S e do Wagner, para quem quiser conhecer mais das soluções inovadoras, disruptivas, tecnológicas da empresa para o segmento de transportes e para outros, como ele trouxe aqui para nós. Temos muitos SysTalks ainda nessa temporada. Te encontro na nossa próxima edição. Um abração e até lá.